Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Lei da gravitação universal de Newton, né? Quem tá chegando agora aqui nesse vídeo, se quiser dar uma assistida no vídeo anterior, que eu falo sobre as leis de Kepler, mas não tem problema, se você quiser continuar aqui, seja bem-vindo. Então vamos lá. Lei da gravitação universal de Newton. Pois bem, é interessante notar que aqui a gente tem o conceito de campo, né? Que depois, quando a gente fala depois em relatividade geral, né, a gente muda um pouco esse conceito, né? A gente muda um pouco o modelo como a gente estuda a gravitação. Aqui a gente está estudando, no fundo, a gravitação via o modelo newtoniano, né? Que o modelo newtoniano é um modelo de forças, né? Então Newton entende e ele verifica que, no fundo, corpos com massa atraem outros corpos. Ou seja, massa atrai massa, né? Então, se existe massa, certamente existe um campo gravitacional criado por essa massa, que de alguma forma perturba o espaço em sua volta, cria-se o que a gente chama de campo gravitacional, e através desse campo, numa outra massa, que eu posso entender como uma massa de prova, ela sente a ação de uma força de natureza gravitacional. Então essa noção de campo que a gente tem, seja gravitacional, seja quando a gente estiver lá no campo, no eletromagnetismo, né, no magnetismo, ou seja, um campo criado no entorno, né? Então existe uma massa, que eu vou chamar de M maiúsculo, que é uma massa geradora, vamos dizer assim, ou seja, ela perturba o seu entorno, né, de uma forma que gera um campo, né? Vamos chamar assim, vamos botar assim. Ela cria um campo. E isso significa que, se eu colocar uma outra massa aqui, posso entender como uma massa de prova, por exemplo, vou chamar de M, eu verifico que nessa massa atua uma força de natureza gravitacional, né? Então, aqui vai aparecer uma força que eu vou chamar de F, que tem natureza gravitacional. E o interessante é que essa mesma força eu verifico na massa geradora também, porque aqui vale a terceira lei de Newton, claro, ação e reação. Então, independente dos valores das massas, as forças são iguais em direção, intensidade e, claro, sentido oposto, que é a terceira lei de Newton. Então, na massa geradora, que é o Mzão, também aparece a mesma força. E a equação de Newton, né, a lei de Newton, diz o seguinte, que essa força, ela é, na verdade, proporcional, né, eu posso até colocar assim, ó, proporcional, símbolo de proporcionalidade, ao produto das massas, M vezes Mzinho, e inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância entre elas. Então, pegando aqui, ó, a distância entre elas, e é verificado essa relação. E para tirar esse símbolo de proporcionalidade, na verdade, existe uma constante, né, que é a constante da gravitação universal, né, que a gente chama de G maiúsculo, que multiplica o Mzão vezes o Mzinho sobre a distância ao quadrado. Tá aí a lei de força da gravitação de Newton, a gravitação newtoniana, né? Esse G é uma constante, né, que foi medida por Cavendish. Depois eu coloco os dados aí. E ele encontrou aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Essa é o valor da constante da gravitação universal. Então, qualquer massa, né, sempre vai atrair uma outra massa e a intensidade é dada por essa equação, que é a equação da gravitação universal. A constante da gravitação, a massa geradora, quem está gerando o campo, a massa de prova, vamos dizer assim, sobre a distância ao quadrado, onde G é isso aí. Tá? Então, tá aí a lei da gravitação.
Uma outra coisa interessante também em relação à gravitação é que, se você lembrar, quando a gente fala de energia, né, porque a gente sempre fala força, depois tem energia, né? Porque se existe força, existe trabalho realizado, não pode esquecer disso, né? E trabalho realizado, você tem variação de energia, né? Então você tem que falar de energia cinética, energia potencial, né? E a energia potencial, se você lembrar, mgh, né? Massa, gravidade e altura, ou uma posição em relação a um referencial, a uma referência. Eu posso verificar agora que essa energia potencial, ela não é constante, né? Como a gente calcula mgh. Porque no fundo, quando a gente trata energia potencial gravitacional como mgh, no fundo a gente está considerando pontos próximos à superfície terrestre. Mas se você começar a se afastar muito do planeta, será que a energia potencial, ou seja, a energia que você armazena, que pode se transformar em energia cinética, será que ela também vai ser constante ou ela vai variar? Não, ela varia. Tá? E a expressão para energia potencial gravitacional não é mais mgh, né? É uma expressão um pouco mais complicadinha, né? Porque energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional aqui é dada por menos G mzinho sobre a distância. Então, nota que ela é muito parecida com a lei de Newton, né? Você vê que ela também é proporcional à constante da gravitação universal e o produto das massas. Porém, não é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É inversamente proporcional à distância, né? Essa expressão aqui, esse menos, né, faz parte da expressão. Só que, no caso do ensino médio, não tem como você mostrar isso direito. Então, na verdade, isso daí é demonstrado através de cálculo diferencial. Então, quem tiver interesse de encontrar essa expressão, vai aí, ó, tem no cardzinho aí, e eu botei o link na descrição que eu chego e demonstro essa expressão, tá? Que a gente usa o cálculo diferencial. Mas no ensino médio, simplesmente a energia potencial é menos G mzinho sobre a distância, tá? Então, com essa expressão da energia potencial, por exemplo, a gente pode calcular algumas coisas interessantes em relação ao movimento de um corpo próximo à superfície e vai se afastando da superfície. Então, por exemplo, um conceito importante que a gente tem que ter é a tal velocidade de escape. O que é velocidade de escape, né? É a velocidade mínima que um corpo tem que ter para que ele saia do campo gravitacional do planeta, né? Então, por exemplo, a Terra tem uma velocidade de escape. Então, se você quiser se você quiser entrar em órbita, por exemplo, né, ou você quiser ir para a Lua ou qualquer outro lugar, você tem que ter no mínimo essa velocidade, que para a Terra vale 11,2 aproximadamente quilômetros por segundo, é a velocidade de escape do planeta Terra, né? E de repente eu coloco uma tabela aqui com outras velocidades de outros planetas, qual a velocidade que você tem que ter para você sair do campo, vencer o campo gravitacional do planeta, né? Agora, como calcular essa velocidade de escape, né? Como que eu posso calcular? Então vamos lá, a gente pode calcular, usando a energia potencial gravitacional, a velocidade de escape, né? E a ideia é simplesmente o planeta, né? E eu pego um objeto, né, e vou lançar ele, né, a uma distância infinita. Ou seja, a ideia é, quando você faz a demonstração, é que esse objeto vá para muito longe. Então, que vá para o infinito, né? Então, o que acontece? Vamos colocar o infinito aqui, né, que seria o infinito, né, onde nesse infinito, nesse ponto, eu estou considerando que o corpo pare. Ele não vai possuir nenhuma energia. É assim que a gente entende,
né, para encontrar essa expressão. Então aqui, ó, a soma das energias cinética e potencial dele vai ser zero, que vai ser no infinito. Vou considerar que ele pare no infinito. E aí ele não tem mais velocidade e, consequentemente, não está sofrendo ação de campo gravitacional nenhum para poder ter uma energia potencial, para poder armazenar algum tipo de energia que a gente chama de potencial, né? Então, o que eu vou fazer para calcular essa velocidade? Simplesmente usar a conservação de energia mecânica, né, que a gente já viu. Qual é a conservação de energia mecânica? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. E energia mecânica é a soma das energias, potencial e cinética. Então, o que acontece? Onde é o ponto inicial? Esse ponto daqui, né, que eu estou querendo mandar o corpo, ou seja, me afastar do campo gravitacional do planeta. Então, quais são as energias aqui? Eu vou ter uma energia cinética mais uma energia potencial, que eu vou chamar de inicial. E lá no ponto que eu quero mandar, que é o infinito, lá eu teria uma energia cinética final mais uma energia potencial final, né? Só que esse ponto é o infinito, onde eu estou considerando que a soma desses caras é zero. Então esses caras aqui, ó, no final é zero. Então o que acontece? Eu só tenho essas duas expressões aqui, igual a zero. Então vamos abrir elas, né? O que é energia cinética? Energia cinética é a massa do corpo, velocidade ao quadrado sobre 2. Que é a velocidade que ele tem aqui, ó. Mais a energia potencial. Só que a energia potencial agora, a situação é essa daqui, ó, né? Ele está se afastando, ele está mais próximo à superfície terrestre, para ser mgh. Então vai ser menos, né, G, Mzinho sobre a distância. Isso igual a zero. Tá aí a expressão. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente, ó, mais com menos vai ficar menos, né? Então a expressão que eu vou ter, ó, para não perder o fio da meada, vai ser o seguinte, ó, mv2 ao quadrado sobre 2, né? Mais com menos deu menos, gzão, mzinho sobre a distância. Isso é igual a zero. Vou jogar esse termo para o outro lado, para a direita, vai ficar positivo, vamos mudar de sinal. mv ao quadrado sobre 2 é igual a g mzinho sobre a distância. Massa mzinho de um lado com mzinho do outro, posso simplificar, né? Posso jogar esse 2 multiplicando. 2gzão m sobre d. E finalmente, v é igual a raiz quadrada de 2g mzão sobre d. Então, esta aqui é conhecida como velocidade de escape, né? E observa que é uma velocidade, né, que não depende da massa da partícula. Ela depende somente da massa do campo do corpo que está gerando o campo. E, claro, da distância e da constante gravitacional, né? Constante de gravitação universal. Então, V é raiz quadrada de 2g m sobre d, é conhecida como velocidade de escape. Que é a mínima velocidade que um corpo consegue vencer o campo gravitacional da massa geradora, né? E, como eu já coloquei aí como curiosidade, né, a velocidade de escape da Terra, para a Terra, né, é aproximadamente 11,2 km por segundo. Isso é uma velocidade muito grande, né, para você vencer o campo gravitacional terrestre.